Este podcast tem patrocínio e parceria com a Serpol Engenharia, empresa referência em reabilitação de fachadas e estruturas. Com mais de 40 anos no mercado, transformou a forma como que se conecta com o mercado. Então você, profissional da área de inspeção, consultoria, patologia das construções, clique no link que está na descrição, leia o QR Code e faça parte do time de parceiros Serpol, que vai trazer para você oportunidades e construir este relacionamento na nossa área de reabilitações das edificações. Gratidão ao nosso patrocinador Yamatec, que conta com soluções para inspeção de umidade para os serviços de caça-vazamento, como traçadores químicos, o gelfone, kit esgoto e outras soluções. Então acesse o link que está aqui na descrição e conheça e faça parte também do time Yamatec, utilizando as suas soluções para excelência nas suas inspeções de umidade. Bem-vindos a mais um Talk Vai. Esse que é o episódio da ADEPAT Podcast, mas é o nosso podcast do Vai. E hoje tenho a honra de estar comigo, batendo um papo bem legal, trazendo um conteúdo técnico de extrema qualidade. Ela que é arquiteta, ela que já atuou em diversas áreas e vai contar um pouquinho pra gente. E também que é mãe, mulher, sonhadora, trabalhadora, Débora Dias. Seja bem-vinda ao nosso episódio, ao nosso espaço. É com você. Queria que você, enfim, contasse um pouco pra gente da sua trajetória e como que misturou arquitetura com patologia, da onde que veio essa ideia, você sempre quis fazer isso ou não, tava atravessando a rua e, meu Deus, agora é isso que apareceu pra mim. Conta um pouquinho pra gente como que foi o início dessa jornada. Ai, que bacana, Joe. Você me deixou um pouco emocionada quando falou dessa forma. Minha família também é minha base, né? E tenho 2 filhos maravilhosos. Então, muito obrigada, primeiramente, pelo convite de estar aqui. A Débora se formou em arquitetura lá em 2006, mas trabalhei de forma familiar, né? Nós construíamos, vendíamos, mas eu não tinha assim, uma experiência de mercado externo, eu não atendia clientes. E com o passar do tempo, com crises, né? A gente parou de fazer isso e a gente ficou só trabalhando no comércio familiar. Quando a vida dá aquele sacode na gente, né? Então, e agora? O que eu vou fazer? A Débora resolveu ser corretora de imóveis. Não, vou ser corretora de imóveis. E aí, só que eu não era feliz, né? Porque eu sou arquiteta. Então, eu comecei a trabalhar novamente, voltar, né? A estudar arquitetura. E com esse curso de corretora de imóveis, eu conheci a avaliação imobiliária. E aí eu falava assim, tem uma coisa errada aqui, porque tem muito mais a ver com a arquitetura do que com a corretagem. Por fim, deixei de ser corretora e comecei a estudar sobre avaliação. E eu queria fazer uma pós-graduação. A pós que eu conseguia manter, né, com o meu salário e tudo mais, com o meu trabalho, ela era avaliação, perícia, engenharia diagnóstica e patologia das construções. E aí eu falava para ele assim, olha, não é para mim, porque eu não sou engenheira, né, eu sou arquiteta. E ele falou, não, faz, porque arquiteto tem sim área para engenharia diagnóstica, você vai gostar muito. E aí eu falei, não, tá bom, eu vou encarar, porque eu queria muito me especializar em avaliações, e fui. Quando eu comecei a descobrir o que era a patologia das construções, aí o bichinho picou. Depois que acontece isso. Exatamente, né? E agora fui premiada lá no ENAPAT do ano passado, né? Muito boa, estou fazendo a pós novamente só voltada para a patologia das construções, né? Legal. E estou fazendo mestrado também, mas aí é na área de políticas públicas. Olha só, sensacional. Uma baita trajetória, mas a arquitetura para você foi a sua primeira formação? Antes disso você, enfim, trabalhando na parte como corretora, mas também já era arquiteta? Ou você... A gente estava conversando um pouquinho nos bastidores, tinha até uma coisa de publicidade, meio que marketing. Conta um pouquinho pra gente como que foi isso daí, até você conseguir, de fato, chegar na arquitetura. Na arquitetura. Eu fiz técnica, né, em publicidade e propaganda na minha época lá, né? Então, era colégio junto com um profissionalizante.
E aí eu fiz o técnico em publicidade e propaganda, que me ajudou muito em muitas áreas, né? Tanto na época do varejo e hoje para conseguir desenvolver o meu trabalho. Então, foi muito importante esse período. Mas aí depois, quando eu fui fazer a faculdade, eu tinha muita vontade de fazer técnico em indicações. Só que, assim, dentro da minha realidade, achei que não era possível, porque na minha cidade, né, Santo André, era a ET, e era muito concorrida, então acabou ficando um sonho guardado. Quando eu fui para a faculdade, eu falei, não, então agora eu vou fazer faculdade de arquitetura. Legal. Aí, passei no Enem, tudo, fiz a faculdade muito suado, né, que trabalhava durante o dia, estudava à noite, 5 anos aí, e a corretagem veio só depois, né, só depois no processo do resgate da Débora, né. Tenho muita admiração pelos profissionais, é uma área bastante... assim, as pessoas precisam dar mais valor, sabe, assim. Perfeito. Mas, assim, não deu aquele tum-tum. Não deu match, né? Igual foi com a patologia, igual foi com a arquitetura. Exatamente. Incrível. E nesse meio do caminho, né? Porque você fez uma pós que voltada para a questão de parte de engenharia diagnóstica, de avaliações e tudo, mas também agora decidiu fazer outra só específica em patologia. E como que a DEPAT entrou nesse meio tempo? Quando você ingressou para fazer primeiro essa pós, você já havia tido algum contato nesse sentido? Como que isso chegou até você? Você viu uma propaganda, um anúncio? Como que apareceu a DEPAT para você? Você falou, meu, é isso, é aquilo que realmente eu tava pensando, vai de acordo, converge, né, com o que eu esperava, com o que eu tô buscando. Primeiramente que a DEPAT foi um presente para mim, né, profissionalmente, como também pessoalmente, que eu consegui amigos incríveis. Quando eu comecei a pós, né, a outra pós, eu conheci a Adriana Santiago, né, que foi aí Adriana Santiago. Foi um presente para mim, a gente estava até brincando, né? Porque a Adriana ainda ela faz isso muito comigo, eu aprendo muito com ela. Então, eu estava na aula perdida, né? Porque eu tinha voltado a estudar sobre arquitetura e aí tinha alguns termos que eu usava erroneamente. E a Adriana, ela mandava no direct para mim, Débora, usa esse termo, corrija seu termo. Eu nem conhecia ela pessoalmente, mas como era na época de pandemia, então ela me chamava no pessoal lá e ia me corrigindo e eu fui melhorando como profissional. Então, muito eu devo a ela. Legal. E aí foi ela que... Aí a gente começou a ter aula presencial, porque já tinha passado aquela fase crítica na pandemia. E aí a gente se conheceu pessoalmente, aí foi uma amizade intensa. E ela falou pra mim, você já conheceu a DEPAT? Daí eu falei, opa, não conheço. Ela falou, não, vale muito a pena, se filia, tudo. E foi realmente um grande presente. Aí participei do primeiro ENAPAT, do segundo, do terceiro e vou participar do quarto. Olha só, tá em todas. Tô em todas. Isso aí, você que é uma profissional assim bem ativa, principalmente na nossa comunidade, na DEPAT, e principalmente no GT de artigos, né? Até trouxe aqui o livro que vocês têm lido, né? Vejo que você é uma das fortes que acorda ali 5:30 da manhã para poder participar da leitura, tá sempre com o pessoal ali, com o Grossi, com a Vanessa, com a Bia. Como que tem sido essa experiência do participar do GT de artigos, né? Até mesmo escrevendo um artigo, apresentando no ENAPAT, como que foi esse desafio desde a escrita até você mesmo, tenho que subir no palco, tenho que falar, e toda a galera ali olhando pra você. Conta aí pra gente como que foi esse desafio. E além disso, a gente não é só viver no dia a dia isso, né? Tem família, tem a casa, tem, enfim, todo o entorno, como que bastidores. Todos os bastidores, como que é associar e conseguir convergir para fazer acontecer. Olha, o GT Artigo, desde que ele iniciou, eu não comecei lá no comecinho mesmo, eu perdi algum período. Sim. Mas eu fui acompanhando o pessoal falando, e aí eu havia me interessado em ingressar no mestrado. Legal. E o meu tutor falou para mim, você precisa desenvolver a escrita, né? E aí caramba, como que eu vou fazer isso, né? Porque eu sou um pouco... Eu tenho muitos pensamentos, né? Mas na hora de escrever, aquilo me trava. Materializar isso, materializar. Né? Justamente.
E aí eu comecei a participar do GT de artigo para entender como que era desenvolver um artigo, como era desenvolver a escrita, né? E aí eu me encantei, porque ali você tem um ganho técnico muito grande. As pessoas que estão ali é uma troca, assim, impressionante. Fora, né, esses profissionais que você citou, né, que é a Vanessa, o Marcos e a Bia, eles entregam muito pra gente. Então, isso foi com que fizesse eu apurar novamente o gosto pela leitura, né, porque muitas vezes a gente começava a ler aquele soninho, comprava 200 livros, não conseguia fazer a leitura. E aí a gente fez a leitura do primeiro manual. Sim. De engenharia diagnóstica. E agora esse de manutenção. Então, me ajudou bastante. Aí, eles incentivaram. Primeiro, a gente fez uma resenha, né? De um capítulo do manual. Também a gente apresentou, foi muito legal. Legal. E depois, o desenvolvimento do artigo. Legal, não, isso é muito bacana porque não é simplesmente só pegar, vamos fazer uma leitura, e aí fica todo mundo em silêncio lendo. Não, é uma hora que você realmente consegue se conectar, que você consegue ali expor os seus pensamentos, e acho que associando a questão da leitura, depois escrevendo isso, né, você consegue ali, vai treinando, vai exercitando a sua mente. Até no episódio passado a gente gravou com o Marcos, ele fala, quem lê bem, quem lê mais, pensa mais, escreve melhor, fala melhor. Isso ajuda muito no nosso dia a dia, nas nossas ideias, expondo dessa forma, né? Você pensa que é nesse caminho também? Exatamente. E muitas vezes, assim, se você faz a leitura sozinho, a sua mente vai vagando. Lá no GT, a gente está fazendo a leitura, então você tem que estar focado no momento presente, porque ali vai gerar uma conversa e você precisa estar atento realmente para poder desenvolver. Então, a partir do momento que você faz essa leitura, que você tem esse hábito, então, a hora que você vai escrever, você já muda esse sentido, já faz uma forma melhor e já se coloca melhor também. Que legal. Nossa, espetáculo. A gente recebe muitos convidados que comentam sempre do GT de artigos, e é um GT que realmente faz a diferença na ADEPAT, na comunidade como um todo. Mas conta pra gente como que foi apresentar lá no ENAPAT o artigo. Deu muito frio na barriga? Meu Deus do céu. Assim, a gente fez o artigo um pouco despretensioso, porque a gente queria desenvolver, o prazo estava um pouco curto, mas a gente teve a orientação do Grossi. Então, ele guiou a gente muito bem, o trabalho deu muito certo. Legal. E quando veio essa notícia, ficou aquela coisa, Carol, você aprende, eu apresento, você apresenta, né? E na época, ficou decidido que eu faria a apresentação. Carol ficou lá emocionada, que foi um trabalho que a gente adorou fazer, né? E aí era um pouquinho mais pesado, porque você não tá falando só por você tá falando por uma outra pessoa junto, né? Sim. Mas a cara que subiu aquela rampinha do lado, lá nos bastidores ali, coração a mil. O Igor foi muito gentil comigo, né? A Vanessa também me deu bastante apoio. Aí, a hora que entrou, assim, que eu comecei a falar, deu um branquinho emocional, assim, no primeiro instante. Natural. Mas depois eu falando e apresentando o trabalho que a gente tinha desenvolvido, que a gente tinha estudado, aí eu falei, caramba, eu quero fazer mais disso. Desse ano já tá engatilhado? Já tem como que ficou? Foi submetido, mas ainda não sei se foi aprovado, né? Ainda não vieram as respostas. Grossi, Vanessa, Bia, vocês têm uma missão, hein? Olha só. Mas assim, isso já foi um artigo mais leve para escrever. Imagina, era isso que eu ia perguntar. Isso. Aí, acho que eu não vou falar o tema, porque tem avaliação, né? Mas, enfim. Não, perfeito, sem problema. Não vai ter spoiler. Não vai ter Quem spoiler. quiser acompanhar a apresentação do artigo, já tô aqui falando que vai apresentar e já tô dizendo aqui que vai ser... Vamos torcer, mas... Vamos. Por mim já tá tudo certo. Então, pessoal... positiva aí, exatamente. Gente. Então, quem quiser acompanhar mais uma apresentação da Débora Dias com mais um artigo técnico de alto nível, esteja conosco nos dias 3, 4 e 5 de julho, no nosso Encontro Nacional de Patologia das Construções, o ENAPAT. Espero você lá. Certo? Merchan feito. Você tá muito bom nisso, viu? Obrigado.
Vamos lá, então a gente falou um pouco sobre você, o início da sua trajetória, como foi ali a questão da especialização, tudo mais, um pouco sobre a DEPAT, o que você tem feito, porém me disseram que tem algum outro bichinho ali da patologia, que é a acessibilidade. Falaram para mim que, olha, a Débora na acessibilidade é fera. E eu queria saber de você, porque quando a gente fala de patologia, a gente fala do cuidado com as pessoas, do cuidado com as edificações, e como que a acessibilidade, que o próprio nome já traz tornar algo acessível, isso está conectado no nosso dia a dia, nas nossas vistorias, nas inspeções, para as edificações. Então, acho que faz total sentido, mas eu queria ver de você que atua na prática e vê muitos desafios, né, nas edificações que não são acessíveis e toda essa questão. Sim, a acessibilidade se tornou meu propósito de vida, né? A partir do momento que eu não conseguia mais levar minha mãe para todos os lugares, com dificuldade de locomoção, embora na minha época de arquitetura não tinha essa matéria, né? Acessibilidade em si. Sim. E aí começar a não conseguir ter essa qualidade de vida, né? Meu primo também sofreu um amputamento, deixou de ir aos lugares por conta disso. Sim. Então eu comecei a falar, não é possível. E aí eu comecei a estudar. E hoje as edificações, infelizmente, elas estão num processo muito lento dessas adequações. Uma coisa que é uma lei, né? É algo que tem que, desde 2004, que foi promulgado, que deveria estar, né? Depois em 2015 e agora 2020 com a 9050 atualizada. Perfeito. Mas é uma coisa que já deveria estar sendo muito mais avançado, né? A gente tem aí em torno de 45% da população que possui algum tipo de deficiência, ou é um idoso, ou é uma gestante, ou é uma pessoa com obesidade, baixa estatura, acompanhante de pessoas. Então, isso é uma quantidade expressiva. E aí, quando a gente fala da patologia das construções, né, principalmente as inspeções prediais, muitos profissionais acabam passando desapercebido pela fiscalização da acessibilidade, né? Perfeito. E quando você atua nessa prática tanto de inspeções, acredito que você também desenvolva projetos nesse sentido. Então, na inspeção, além das questões construtivas, é importante avaliar também a acessibilidade. É um requisito, né, que a gente tem ali dentro, tanto da norma de desempenho e também até mesmo da própria norma de inspeção predial, né? Exatamente. Está especificado na norma de desempenho, na inspeção predial, e a acessibilidade ela é obrigatória, né? Então, as edificações novas, elas têm obrigação de atender à norma 9050 principalmente, são 17 normas, mas a 9050 em especial. Algumas legislações municipais, né? Então, tem algumas, a gente vai sempre para aquela que é mais rígida, né? Então, por exemplo, vaga a gente utiliza pelo CONTRAN, né? Tem o COI também, que especifica quantidades em São Paulo, em outras cidades isso muda um pouco, essa especificação. Então, o profissional tem que estar atualizado para poder fazer essas exigências. Perfeito. E você acha que é possível pegar uma edificação que não é acessível e torná-la acessível, apesar de algumas dificuldades? Tem edifícios que tem aquelas escadas em leque, não tem rampa, o acesso é só escada. Você vê isso como um caminho, até mesmo para a atuação como arquiteta e como patologista, já tendo essa visão dos problemas que podem acontecer também, porque por vezes pode ali... a gente consegue fazer uma rampa, mas e a inclinação? E o espaçamento, né? E tudo mais, e levar isso em conta. Você acha que é possível pegar esses edifícios, principalmente os mais antigos, enfim, que não foram considerados na época o projeto, na execução? Você acha que dá para conseguir adequar? Então, estamos em busca dessas soluções. E a tecnologia tem ajudado muito, né? Hoje em dia, a gente tem até aquelas cadeiras, se eu não me engano, na Sala São Paulo, né? Legal. Uma cadeirinha, a pessoa senta e a cadeirinha leva para o andar superior. Inclusive, o meu mestrado está indo para essa área, que são os patrimônios históricos, né? A acessibilidade em patrimônio histórico. Porque a gente tem um conflito ali, né, de legislação, de normas, e isso precisa ser implementado na edificação. Como eu disse, a edificação nova ela é obrigada a atender 100%. Não existe um espaço que é meio acessível. Ou ele é acessível, ou ele não é. Mas as edificações
anteriores, não é que elas não têm essa obrigatoriedade, né? Então, assim, muitas coisas que têm acontecido é dos síndicos, por exemplo, não querer fazer uma reforma simples para eles não terem que fazer o atendimento. Só que o poder público está envolvido nisso, ele está fazendo fiscalizações e ele atende às denúncias. Então, tem que ser feito o estudo dessas edificações para que elas sejam adequadas para cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Então, o que vai trazer a restrição de uma edificação? Se a estrutura não permitir de nenhuma forma que seja feita a acessibilidade. Então, hoje a gente tem a rampa, mas a gente tem as plataformas, tem outras formas de fazer essa facilidade de mobilidade. Legal. Esse é um assunto muito importante e que a gente precisa trazer luz a isso mesmo, porque é algo que, mas a minha edificação ela não tem nenhuma pessoa portadora de alguma necessidade especial, porém a acessibilidade ela se aplica não só para isso, né? Você mesmo comentou aqui a questão do seu primo que perdeu ali parte da perna e tudo mais, então a acessibilidade ela não é só para quem já tem, a gente pode falar até uma patologia congênita, né? Que já às vezes nasceu com aquilo, mas que pode ter sofrido um acidente, pode ter feito uma cirurgia. O que você... Para quem que é... Por que a educação ela tem que ser acessível? Para quem que tem que ser, né? Ela é acessível para todos, né? Imagina só, todos nós um dia poderemos ter a necessidade de ter um espaço fluido, com conforto e segurança. E o que a acessibilidade busca, somente no que é dito na LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e na acessibilidade, é que a pessoa precisa ter autonomia. Então, às vezes a pessoa faz uma rampa ali, ela está achando que ela está atendendo a acessibilidade, mas ela está até dificultando algumas coisas. Então, a gente tem uma porcentagem de pessoas cadeirantes, então as pessoas assemelham a pessoa com deficiência apenas ao cadeirante, mas nós temos inúmeras situações em que a gente precisa. Então, por exemplo, um morador de repente teve um AVC, né? E aí ele passa a ter uma mobilidade, a pessoa tem um problema de articulação, a pessoa foi jogar bola e quebrou uma perna. Então, é para todos. Legal. Isso, além de ser importante esse acesso, também acredito que num eventual sinistro, alguma condição que... Porque eu vejo que o pessoal associa muito a acessibilidade com a parte de combate a incêndio, né? Às vezes acaba até misturando os assuntos, você acha que eles são, apesar de ser correlatos, são coisas independentes, né? O decreto do bombeiro, ele não trata da acessibilidade, mas ele trata da rota de fuga, que é extremamente importante. E a acessibilidade que vai trazer isso. Legal. Os espaços amplos, que possam ser trafegados com segurança e fluidos, né? Então, livres de barreira. Então, hoje, né, a acessibilidade, qual que é a maior dor? São as barreiras, não só físicas, como atitudinais. Legal, olha só, espetáculo. E eu queria também trazer aí contigo nesse sentido, porque você arquiteta, patologista, especialista na acessibilidade das edificações, fazendo mestrado de políticas públicas, né? Como tudo isso se encaixa e você conseguiu pegar e fazer todo o sanduíche, né? Acho que são coisas assim que você pegou de áreas das mais diversas, distintas, e conseguiu conectar. Isso é muito interessante, como tem sido, né, esse processo do mestrado. Você, até mesmo, o nosso foco aqui no Vai é trazendo até para os jovens historiadores, para os jovens patologistas que já se formaram, às vezes já está fazendo uma pós-graduação, mas quer dar mais um passo. Você indica que o mestrado é um caminho, que o que você tem encontrado, isso tem contribuído, tem melhorado mais no seu desempenho profissional? Muito, né? Assim, o mestrado foi muito difícil escolher a linha de pesquisa, mas eu escolhi políticas públicas porque eu acho que ali é a forma como que eu consigo atingir maior número de pessoas através do meu conhecimento, né? E realmente, tô no início, eu fiz o primeiro quadrimestre, mas é um divisor de águas, abre a mente, você faz também, você sabe disso, então eu aconselho, né? Como eu tenho vontade de seguir também para a área acadêmica, o mestrado ele é fundamental, ele é indispensável. Mas a questão da arquitetura em si, até mesmo
nos meus atendimentos em relação aos condomínios, tudo mais, isso tenha tirado... A gente pensa numa caixinha, né? Depois você passa a pensar muito mais amplo. Legal. E trazendo agora a questão tanto também da arquitetura e tudo mais, também me disseram, alguém me disse, não vou dizer que foi a Adriana, mas que me passou um pouquinho ali, me deu um briefing, né? Falou, olha, a Débora ela já fez isso, a Débora ela já conhece aquilo, então algo bem bacana. Obrigado, Adriana, por me ajudar com as dicas, com o roteiro do nosso episódio, apesar da gente conseguir acompanhar, mas ela tá ali mais próximo, né? No dia a dia, é uma amiga mesmo que você tem, isso ajuda demais. Mas eu queria saber, porque além disso, você também é perita cadastrada, né? Então, como que é ser arquiteta e estar fazendo perícias em uma área que às vezes o pessoal acha que é só o engenheiro que faz? Como que é esse desafio? E se você acredita que tem mercado para quem é arquiteto e quer também atuar na questão das perícias judiciais, mas como que é esse trabalho que você vem desenvolvendo? Até antes de começar aqui, vi que você estava resolvendo um assunto sobre uma perícia que você vai fazer. Como que é esse dia a dia, essa rotina e essa integração aí junto às perícias e ao juiz e tudo mais? Olha, a perícia, ela traz pra gente uma carga importante, né? Porque, assim, quando você desenvolve um laudo pericial, você tem que trabalhar a sua integridade extrema. Você tem que ser imparcial, você tem que ser técnico. Então, muitas vezes, né, essa questão faz com que você se desenvolva mais ainda tecnicamente, porque você precisa ser estritamente técnico. Então, fazer o cadastro, para mim, eu fiz o cadastro na época da faculdade, da especialização, mas eu não me sentia segura, porque justamente eu não era engenheira e tinha um tabu ali. Eu falava, eu não tenho conhecimento técnico suficiente para fazer. Mas com o passar do tempo, com os estudos contínuos, com o GT do artigo, isso que eu falo para as pessoas, nunca deixem de estudar. Estudem, tentem se especializar, né, obviamente, numa área, mas também abram a mente para outras coisas, porque a gente precisa... uma coisa que tenho estudado bastante sobre psicologia, autoconsciência, justamente por isso, né? De você chegar lá e você pegar um caso, como eu peguei recentemente, né? Que envolve conflitos familiares pesados. Sim. E você tem que ali pensar que você é o técnico. Então, assim, eu super aconselho, o arquiteto consegue sim, a gente tem as habilidades e a gente sempre tem para quem recorrer, né? Então, a gente tem profissionais próximos que têm outras habilidades que a sua. Você pode ali realizar uma consulta ou realizar uma parceria para você conseguir desenvolver esse trabalho. Mas, assim, confesso que quando a primeira vez que eu fui nomeada, eu pensei, meu Deus! E agora? Mas deu tudo certo. Sou a perita. Legal. Agora eu posso falar que eu estou perita, né, atuante. Legal, sensacional, parabéns por mais esse caminho também que você trilha. E olha só, pessoal, a infinidade, né, de possibilidades, de áreas, de atuações, como a Débora trouxe, há diversos caminhos. Vai ali testando, encontrou aquele que você mais se identifica, foque, se especialize e vá direto, vai com tudo pra cima daquele que você fala, meu, é isso. Eu tenho essa certeza e quero desenvolver esse trabalho. É esse o caminho? Esse é o caminho. Muitas vezes eu me senti bastante perdida. Será que eu estou fazendo a escolha certa? Mas, primeiro que conhecimento nunca é demais. E é isso. Uma hora vem aquilo que te pulsa, né? Que você fala, não, é isso que eu quero fazer. E com dedicação, aos poucos vai acontecendo, sim. Sim, e acredito que até algumas coisas que você viu em outras áreas, em outras questões, às vezes acaba também, nossa, nesse caso aqui me lembrou algo que eu vi naquela atuação e outra coisa que eu estava desenvolvendo. Às vezes acontece esses achados, né? Sim. Isso ajuda muito, né? Muito. E a gente fala, nossa, isso eu nunca vou usar na minha vida para nada. E usa, né? Então, conhecimento nunca é demais. E também esteja próximo das pessoas. Esteja se reunindo com as pessoas. Porque as pessoas trazem conhecimentos e você acaba uma hora ou outra precisando usar da experiência do outro. Você consegue
desenvolver o seu de uma maneira até mais rápida, né, e precisa. Legal. E conta pra gente, Débora, como é ser tudo isso, desenvolver tudo isso e também ter a atribuição ali, a gente fala que ter a maior bênção que uma mulher pode ter, que é ser mãe. Como que você consegue encaixar tudo isso na sua rotina e até, brincando aqui com você, é mais fácil escrever um laudo ou correr atrás das crianças em casa? É mais fácil escrever o laudo. Não, meus filhos são maravilhosos, né? Mas é assim, eu sou uma mãe solo, digamos assim, porque eles vão para casa do pai, mas eu sou lá no dia a dia, eu com eles, somos só nós três. Minha mãe muitas vezes me apoia, mas é isso. Então, assim, é a tarefa mais difícil, é o educar, né? E muitas vezes, às vezes a gente se culpa, porque muito ocupado, tem que trabalhar, tem que desenvolver as coisas, né? E aos poucos eles estão entendendo isso. Então, é bonitinho, assim, um dia minha filha falou, ai mãe, olha lá, uma manifestação patológica. Olha só que legal. Então já vão, né? Meu filho me ajuda bastante também, ele tá adolescente, então eu já passo tarefa para eles, principalmente questões nas minhas redes sociais, né? A parte de publicação que você vê no meu feed, todas são meu filho que está fazendo. Que legal. Então, a gente vai tentando trazer para eles os nossos valores. Mas realmente é a missão mais difícil. Show. E consegue te ajudar, né? Pode até te ajudar com algumas atribuições, até mesmo de rotina de escritório, né? Organizando ali fotos, subindo ali aquelas fotos que você tirou. Ah, coloca nessa pastinha, organiza para mim. Dá pra dar um suporte nesse sentido. A gente fala que é o vai do vai. É o vai do vai, justamente. Já tá sendo o meu vai do vai. Porque assim, aos poucos, se a gente for deixar a criança, né, ela vai querer ficar hoje em dia o celular, jogos, fala assim, não, então você vai mexer, mas você vai fazer tal coisa para mim. E ele vem desenvolvendo e isso tem sido um apoio importante. E até mesmo nas tarefas de casa também, né? Já bota aí para cada um cuidar um pouquinho, para a gente poder ter os nossos momentos de lazer e tranquilidade. Legal, cada um tem a sua atribuição, tem as suas atividades e depois aproveita, desfruta. Isso que é muito bacana, né? Quando a gente consegue unir também a nossa profissão, o nosso trabalho, isso também converge com a nossa família, né? A nossa família, ela entende e vive aquilo junto com a gente, né? Acho que isso traz mais tranquilidade. Você pensa assim também? Sim, sim. Com certeza. É o que eu tento trazer sempre para eles, a consciência. Porque muitas vezes eu também gostaria de ficar, né, deitado no sofá assistindo, fazendo nada. E aí eles me cobram um pouco desse tempo e eu falo assim, então, por isso que a mamãe fala pra gente ter uma rotina disciplinada para que sobre tempos desses momentos. Eles já entenderam e a gente está conseguindo aí conciliar. Eles estão crescendo um pouco, então as dificuldades estão mudando, né? E também fortalecendo a fé, que isso que eu acho que é o mais importante para a união da família aí, para que a gente possa desenvolver nosso negócio. Legal, espetáculo. Débora, muito obrigado. Queria que você deixasse a mensagem final para o pessoal que está te ouvindo, se quiser falar alguma coisa para alguém da sua família, para os seus filhos, fica à vontade. O espaço é para você. Queria te agradecer. Imagina que agradeço. Parece até que foi muito rápido, né? Mas, nossa. Foi super rápido. 32 minutos. Nossa, passou muito rápido. Um bate-papo bem legal. Bem obrigado. Legal. Eu quero primeiro te agradecer, porque foi muito leve. Estava um pouco ansiosa no início. Por você, por Felipe, né, e a Priscila me enxergarem aqui. Para mim é muito importante isso como profissional. E a Adriana, né, que ela tem me apoiado demais, ela sempre me ajuda. Quero dizer também, assim, para o pessoal do artigo, né, tanto o pessoal do grupo, como a figura, né, do Marcos, da Vanessa. Pode até olhar naquela câmera ali, ó. Gente, eu amo vocês me ajudam muito, me desenvolvem, então isso é muito importante, né? Obviamente, né, a gente tem o agradecimento a Deus, a minha família, minha mãe e meus filhos estão sempre me apoiando, mas essa parte técnica, né? A Adepat fez toda a diferença na minha vida, ampliou meus pensamentos, né? Então é isso aí, né? Obrigada. Show. E você é um case real de que
arquitetura, de que há acessibilidade, de que outras áreas que às vezes no nosso dia a dia, a maioria do pessoal que acompanha a DEPAT acha, e acompanha até mesmo as questões da patologia, acho que é algo voltado mais para o engenheiro, enfim, que é possível, que há caminhos, que há mercado. Você é o nosso estudo de caso real aqui na prática, que dá para atuar e atuar de forma, enfim, de diversas formas, né, em diversos caminhos, e fica, enfim, algo bem bacana. Obrigado mesmo pelo seu tempo, por estar com a gente aqui. Sim, é possível. Vamos que vamos, se é possível. E é isso aí. Muito obrigado. Esse foi mais um Tal Que Vai, um podcast que faz parte da nossa ADEPAT, a comunidade de patologia das construções. E tchau!